Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Gostei bastante de ouvir o Bob aqui. E um fato curioso, que a última vez que eu encontrei o Bob foi exatamente há 10 anos. Eu não sei se é uma boa notícia ou ruim, o tempo está voando, né? E num evento também, na época, acho que era um evento da HSM, a gente participou de um evento, a gente fez ali, ele me fez várias perguntas, ele foi mediador, e foi um encontro super legal. 10 anos mais tarde, estou aqui encontrando o Bob, e uma turma super legal aqui. É um prazer estar aqui com vocês, e espero colaborar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Tá legal? Então, vamos lá. O Bob falou muito de Brasil, né? E o Brasil, de fato, é um país cheio de contradições. Eu, particularmente, gosto de empreender no Brasil. Eu gosto, é um país que eu gosto de empreender. E muitas razões, eu posso até, ao longo aqui da apresentação, falar mais sobre isso. Mas, apesar disso, mesmo gostando de empreender no Brasil, é um país cheio de contradições. Muitas contradições. Uma delas, o Banco Mundial fez uma pesquisa em 2016 sobre os países mais competitivos para se realizar negócios. E nessa pesquisa, eles levaram em conta esses fatores, não é? Barreiras para iniciar um negócio, permissão de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedade, acesso de crédito, proteção a investidores, minoritários, carga tributária, comércio entre fronteiras, cumprimento de contratos, processo de falência, regulamentação do mercado de trabalho. Levando em conta todos esses fatores, eles fizeram a lista dos 10 países que eram mais favoráveis para se realizar negócios, levando em conta esses fatores. E essa foi a lista. Nova Zelândia, Singapura, Dinamarca, Hong Kong, Coreia do Sul, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Suécia e Macedônia. Foram os 10 países que ficaram num ranking, levando em conta aqueles fatores a que eu me referi, que se configuraram, segundo essa pesquisa do Banco Mundial, como países mais amigáveis para se realizar negócios. E aonde terá ficado o Brasil? Não é? O Brasil ficou na 123ª posição. De um grupo de 190 países, o Brasil ficou nessa posição. Quem já empreende aqui no Brasil? Levanta a mão, por favor. Quem pretende empreender um dia no Brasil? Não é? Esse é um grupo, certamente, é um grupo considerado por muitas pessoas, um grupo de loucos, um grupo de malucos, porque o Brasil é cheio de contradições. Não é? Apesar disso, vocês existem, nós existimos. Por quê que nós existimos, né? Então, é uma coisa que a gente vai falar um pouco sobre essa contradição aqui hoje. Agora, bacana é ver para quem nós perdemos também. A gente perdeu para o Egito, para a Uganda, para o Quênia, para o México e para alguns vizinhos aqui da América Latina, da América do Sul, como a Colômbia, Peru, Chile e nossos irmãos argentinos também. Então, você percebe que na nossa posição a gente está perdendo aí para uns times estranhos, né? Poxa, por que é assim? Por que tem que ser assim, não é? Somado a isso, você percebe que 26% das empresas quebram no seu primeiro ano. No primeiro ano de existência, 26% das empresas desaparecem do mapa, aqui segundo o Sebrae. E depois de 5 anos, 60% fecharam. Segundo aqui o IBGE, 60% das empresas quebram já no seu 5º ano. Aí começam as contradições. Quando você pinta esse cenário, é o cenário da desgraça, concorda comigo? Isso aí é uma desgraça completa. Mas, apesar disso, uma outra pesquisa que foi realizada pelo Sebrae e a Endeavor, no ano de 2016, revelou que 60% dos nossos estudantes pensam em abrir o seu negócio próprio. Aí, como a nova geração fala, aí eu bugo. Pô, como é que pode um negócio desse? Não é? Como é que pode uma coisa dessa? Por quê? Por que, apesar de estarmos naquele ranking de competição para a realização de negócios, as empresas, 26% quebram no primeiro ano, 60% quebram no 5º ano, por que nossos estudantes ainda pensam, dizem e afirmam que desejam empreender? Eu vou dar uma resposta muito simples, sem ser simplista, porque eu vou procurar me aprofundar. Mas a resposta mais simples que eu consegui enxergar é que empreender vale a pena. Por que empreender vale a pena?
Quando você olha para todas as alternativas que existem, todas as alternativas que são oferecidas no mercado, existe aí um grupo de pessoas loucos, fora da curva, fora da caixa, que olham para essas opções e falam: eu não quero isso para mim, eu quero mais. Eu quero mais do que isso. E o que o mercado me oferece não me satisfaz. E onde ele consegue encontrar respostas, é que ele entende que, se ele empreender, ele pode alcançar resultados mais relevantes. Então, por que empreender vale a pena? O primeiro motivo é por motivo financeiro. Porque um empreendedor que deu certo ganha muito dinheiro. Ganha bastante dinheiro. Então, não quero ser simplista, mas pouca gente aborda dessa maneira, principalmente por querer ser mais politicamente correto. Mas a verdade é que um empreendedor que deu certo, ele ganha mais que um executivo, ele ganha mais que um funcionário público, ele ganha mais que um jogador de futebol, ele ganha bastante dinheiro. Um negócio que dá certo, pegou na veia, aquela ideia bem executada, aquele projeto que foi bem construído, aquele negócio que foi bem estruturado, que foi pensado em todos os aspectos, do ponto de vista jurídico, protegendo-se de todos os riscos, levando-se em conta todas as contradições do país, da carga tributária, do sistema trabalhista, de tudo que existe aqui. Um empreendedor que conseguiu sobreviver nessa selva e ele fez o seu negócio vingar, ele vai ganhar bastante dinheiro. Porque vivemos num mercado com mais de 200 milhões de habitantes, um país com mais de 200 milhões de habitantes, ainda que tenhamos muitos problemas, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, por exemplo, quase metade da população não tem acesso a saneamento, tratamento de esgoto no Brasil. Apesar de tudo isso, o Brasil tem um grande mercado consumidor, repleto de pessoas que têm fome por consumo, por consumir produtos de qualidade, e é um país repleto de problemas, cheio de problemas. Nós temos uma política confusa, nós temos uma estrutura estatal, na maioria das vezes, incompetente, onde os serviços públicos são caóticos, a escola é caótica, o hospital é caótico, todo o sistema de aposentadoria e previdência é caótico. Num cenário de tanta incompetência, surge a oportunidade para que nós resolvamos esses problemas. Um dos meus negócios, que é o WhatsApp, que é curso de inglês, só existe porque a escola é incompetente. Se a escola fosse competente, o cara que ficou lá com o bumbum sentado na cadeira, né, no ensino fundamental inteiro, no ensino médio inteiro, todo o processo da universidade, o cara lá está com as nádegas na cadeira por 15 anos, e ele estudando o verbo to be todo santo ano, e apenas 5% da população brasileira fala inglês. Ou seja, a WhatsApp só existe porque a escola é incompetente. O sistema de ensino é incompetente. Então, no meio de todo o caos, aparecem todas as sortes de possibilidades para você empreender. Nós temos um problema de habitação, oportunidade para as construtoras, nós temos um problema de saúde, oportunidade para várias empresas nesse setor. Ou seja, quem consegue estruturar projetos e investir em projetos, trabalhar e realizar projetos no Brasil, vai ganhar muito dinheiro. E de forma honesta. Acreditem, de forma honesta. Porque empresário não é aquele que pega o dinheiro do BNDES e que aparece lá na Lava Jato. Esses caras são os parasitas. Empresário é você, que acorda de manhã cedinho, trabalha 12, 13, 14 horas por dia e que paga juro alto quando você precisa pegar dinheiro do banco. Você é empresário. Aqueles caras lá não são, não. Então, quem trabalha honestamente e desenvolve o seu trabalho com competência, vai ganhar bastante dinheiro. Ou seja, vale a pena. 2, por que vale a pena empreender? Porque quem constrói o seu próprio negócio tem um sentimento de realização muito bom. Você pode olhar e falar: caramba, eu construí o meu negócio, a ideia que eu tive. Você vai contar a sua história com bastante orgulho, porque você sabe de tudo que você precisou vencer, de todas as adversidades que você precisou vencer, das pessoas que deram risada na sua cara,
que chamaram você de sonhador, que chamaram você de maluco. Quando você chega lá, você tem um sentimento de realização impagável. É impagável o sentimento de realização. Quem empreende com sucesso, não estou dizendo que todo mundo que empreende vai ter sucesso. Antes eu falei que 60% já fechou no 5º ano. Mas quem empreende com sucesso, ele tem uma remuneração emocional muito alta, que se chama realização. A pessoa se sente realizado. Você olha, puxa, construir esse negócio aqui. E por que mais que vale a pena? Porque quando você empreende com sucesso, você conquista uma liberdade que em outros setores você não tem. Você conquista uma liberdade. Eu morei em 6 países. Eu posso morar no país que eu quiser. Eu hoje toco à distância uma empresa que tem quase 10 mil funcionários, que é o WhatsApp. Não tenho que bater ponto de manhã, não tenho que bater ponto à tarde. Viajo quando eu quiser, quantas vezes eu quiser, para o lugar que eu quiser, porque eu conquistei ser dono do meu tempo. Isso é liberdade. Qual é o preço da sua liberdade? Não tem preço. Liberdade não tem preço. Então, quem empreende com sucesso, ele conquista uma liberdade. Liberdade financeira, que já foi citada lá em cima, mas também uma liberdade de tempo. Não é que você vai ser vagabundo, porque quem empreende com sucesso geralmente é um cara que trabalha muito. Mas até para trabalhar muito, até para trabalhar 15 horas por dia, até para trabalhar num fim de semana, ele faz isso porque ele tem liberdade. Ele faz porque ele quer. É diferente. Você fazer porque você quer, ou porque se você não fizer, você é demitido. Se você não fizer, você não vai ganhar mais aquele teu salário, porque alguém determinou. Ou seja, quem empreende com sucesso tem liberdade. Essa é a razão pelo qual eu consigo imaginar que essa contradição, aparente contradição, faça sentido. Porque empreender vale a pena por essas razões aqui que eu mencionei. E aí, quando você vai pegar algumas histórias, e eu me dedico a estudar histórias de sucesso, eu tenho que me remeter à minha própria história. Porque empreender transformou a minha vida. Eu sou um cara que vem de periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, que estudei toda a minha vida em escolas públicas, com exceção ali da 8ª série, que minha mãe pagou o salário dela inteiro de professora para eu estudar numa escola, para me preparar para uma prova. Eu entrei para a Marinha, quase fui oficial da Marinha, não me adaptei com o esquema da Marinha, saí, mas o empreendedorismo transformou a minha vida. Eu ia trabalhar no centro do Rio de Janeiro, de ônibus ou de trem. Para quem mora em grandes centros, sabe, quem mora na periferia, vai passar 2 horas, 2 horas e meia por dia para chegar no trabalho, e mais umas 2 horas para voltar. Portanto, eu gastava de 4 a 5 horas por dia em transporte público, na maioria das vezes amassado, para chegar no trabalho. No meu primeiro trabalho, minha função era vender. Eu arrumei um emprego numa escola de inglês provisório, antes de começar a minha faculdade. Aquele trabalho, apesar de ser o meu primeiro, entre aspas, emprego, não era lá bem um emprego, porque não tinha salário, não tinha ajuda de custo, não tinha vale-transporte, não tinha nem carteira assinada. Portanto, se eu vendesse, eu ganhava, se eu não vendesse, eu não ganhava. Logo, eu estava empreendendo sem saber. E minha primeira investidor foram as moedinhas que minha avó juntava. E era com essas moedinhas que eu pagava a passagem do transporte público. Eu não sabia que aquilo era empreender, ou se era emprego, se aquilo era bom, era ruim. Na realidade, era um emprego considerado péssimo. Mas esse emprego considerado péssimo foi a minha primeira escola de empreendedorismo, que eu aprendi a vender. Nenhum negócio sobrevive sem vender. Vender é a última coisa que muitas pessoas querem fazer na vida. Geralmente uma mãe, quando vai pedir emprego para o filho, fala assim, qualquer coisa, pode ser até vendedor. Vender é detestável por muitas pessoas. Mas nenhum negócio sobrevive sem vendas. E minha primeira escola foi uma escola de vendas. Eu tinha que vender curso de inglês. Eu não sabia falar inglês, mas isso era um detalhe. Eu não era professor de inglês. Eu era só um vendedor. Não é verdade?
Assim como num clube de futebol, o dirigente não precisa ser ter sido um jogador de futebol. Ou você pode abrir uma construtora sem nunca ter sido um pedreiro ou um engenheiro. Naquele momento, era a minha primeira oportunidade profissional. Isso me levou, 4 anos mais tarde, a abrir a WhatsApp. Isso me levou a 4 anos mais tarde, depois de toda a minha experiência. Eu tinha 23 anos quando abri a WhatsApp, ou seja, eu comecei com 19. Mas muito cedo, eu me desenvolvi muito na área de vendas. Eu fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Implantei uma filial dessa empresa que eu trabalhava na Venezuela. Naquela época, o Chávez estava preso. Não é? Venezuela era um país fantástico, era um país excepcional. E eu morei lá por uns 8 meses, implantando, voltei para o Brasil. Tudo isso muito cedo. Me casei com 20 anos, minha esposa tinha 17, minha vida foi tudo muito cedo, sabe? Eu quis começar as coisas muito cedo. E aos 23 anos, eu decidi sair dessa empresa e iniciar o meu próprio negócio. Eu não precisei abrir mão de um salário para poder começar. Embora eu ganhasse cerca de $7.000 por mês naquela época, era tudo comissão. Não é verdade? Muita gente fala de sorte, eu falo, poxa, uma das sortes que eu nunca tive um bom emprego que eu precisei largar para abrir um negócio. Eu não tive esse desafio. Tudo que eu ganhava era produzido por mim. Tudo que eu ganhava era daquilo que eu vendia. Portanto, eu não me sentia abrindo mão de $7.000 por mês para abrir. É muito falado que eu abri o WhatsApp do meu cheque especial. É verdade. Eu realmente, por ser diretor, tinha acesso a um cheque especial até alto para a época. $10.000 para mim, R$10.000 para mim e R$10.000 para a Luciana, minha esposa. E foi com esse dinheiro, mais uns trocadinhos que a gente tinha juntado, apesar, a gente era muito jovem, né, pagava prestação de tudo. Ser recém-casado, a prestação do carro, a prestação da geladeira, da Casa Bahia, a prestação de tudo, aluguel. Enfim, não venho de uma família que me deu muito suporte financeiro, eles não tinham condições, fizeram tudo que eles podiam fazer, que estava ao alcance deles. Meu melhor presente de casamento foi uma TV de 14 polegadas usada, não é? Então, naquele momento, a gente precisou usar esse dinheiro, R$20.000 do cheque especial. Seria como R$100.000 hoje, talvez atualizando, ao longo do tempo, não é? Mas com juros amigáveis, de 12% ao mês. O Unibanco, que nem existe mais hoje, Unibanco Itaú, um juros amigável de 12% ao mês. Nada recomendável do ponto de vista técnico, porém, era o recurso que eu tinha. Era a única alternativa que eu tinha. Principalmente que um amigo que ia vender um Voyage 86, que ia ser meu sócio, uma semana antes desistiu do negócio porque ficou com medo de perder o carro dele. Então, ele deixou de ser meu sócio por causa disso. Não me perguntem sobre esse meu amigo, por favor. Mas a gente foi para cima com esse recurso. Parece loucura, mas é menos do que parece. O que eu precisava fazer para dar certo era fazer o que eu já fazia há 4 anos. Eu precisava vender. Eu precisava fazer matrícula. Eu precisava colocar alunos novos para a escola, porque com essas matrículas, com esses alunos, me geraria, no mês seguinte, fluxo de caixa suficiente para eu pagar aluguel, pagar os salários, pagar as contas e sobreviver ainda. E essa era a parte mais fácil, porque o que eu precisava fazer era cerca de 100 matrículas por mês, e eu já realizava com a equipe que eu coordenava cerca de 600 matrículas por mês já no meu trabalho. Ou seja, em termos de performance de venda, era algo bem abaixo do que eu já estava acostumado. Eu precisava fazer 100 matrículas no mês. Nós fizemos, nunca fizemos menos que 100 matrículas no mês no primeiro ano, fizemos 1.000 e poucas matrículas na primeira escola que a gente abriu. Depois a gente abriu a segunda escola em São Paulo, no cheque especial também. A escola de São Paulo bombou, não é? Gerou caixa pra caramba. Isso financiou as nossas primeiras 24 escolas. Em 3 anos eu abri 24 escolas próprias. A partir do ano 2000, eu comecei a fazer franquias. Tive que aprender sobre isso. Fizemos franquias. E até 2013, 18 anos mais tarde, a companhia foi vendida por quase R$1 bilhão para um grande grupo brasileiro com 396 escolas, quase 400 escolas. Não é? Ou seja, o empreendedorismo, ele transformou a minha vida. Ele me abriu a mente, me abriu portas, me abriu possibilidades para muitas coisas.
Então, sabendo da capacidade que o empreendedorismo tem de transformar a vida de uma pessoa, eu sempre fui muito ligado no impacto social que tem o empreendedorismo. Isso sob diversos aspectos. Eu estou falando aqui da minha vida, um moleque lá da periferia, de escola pública, que andava dentro de um ônibus lotado, que se você passa com o teu carro do lado, tu olha e tu pensa assim, que perspectiva tem essa massa que está aqui do lado? E eu estava lá dentro. Assim como eu tenho certeza que dentro dos ônibus, dos transportes públicos de todo o Brasil, tem muita gente de valor, mas que está ali preso dentro dessa linha de montagem que é a nossa sociedade. Esse impacto social que o empreendedorismo causa, ele se reflete na geração de empregos. O que eu quero dizer com isso? 70% dos empregos formais no Brasil hoje é gerado por pequenos e microempresários. O maior empreendedor do Brasil não são as multinacionais e tampouco são as empresas estatais. O maior empregador do Brasil são as pequenas e microempresas. Por isso, o empreendedorismo tem impacto social. Por isso, eu me identifico muito com incentivar o empreendedorismo. Parte do meu tempo, eu me dedico voluntariamente ao projeto Geração de Valor, que é um projeto que já existe há 6 anos, tem cerca de 5 milhões de seguidores em redes sociais, tem um alcance de mais de 22 milhões de alcance semanal, mais de 4 mil horas produzidas de conteúdo, isso aqui precisa dar uma atualizada, talvez esteja chegando a 5 mil já. 2 best-sellers, já são 3, não é? Já lançamos 3 livros, foram best-sellers, o primeiro, inclusive, o livro mais vendido do Brasil, e 10 escolas públicas reformadas, porque 100% dos nossos direitos autorais e de cachês de palestras que eu realizo são doados para a realização de projetos sociais. E a gente reconstrói escola. É, mais uma vez, fazendo o que o governo incompetente não foi capaz de fazer. É fazendo o que era obrigação dessas pessoas e eles não fazem. Por quê? Empreender tem impacto social. Empreender, sim, tem impacto social, e eu busco atuar incentivando as pessoas a empreender. Por que que eu escolhi atuar no incentivo? Porque o sistema de ensino formal treina as pessoas para serem empregadas. Nada contra alguém ser empregado de uma empresa, até porque nossas empresas precisam de empregados. No entanto, quando você pega uma criança desde o ensino fundamental até a universidade e a treina e a catequiza para ser empregado de uma fábrica ou de uma empresa, você está tirando dessa pessoa que a mente dela pense em outras alternativas, pense em outras possibilidades. Você está treinando alguém para entrar numa linha de montagem para você ser despejado no mercado, e num mercado que hoje tem 14 milhões de desempregados. Então, por isso eu trabalho muito no foco no incentivo. Porque muita gente sequer considera a hipótese de empreender, acha que é loucura, acha que não é para ele, quem nasceu pobre morre pobre mesmo, é isso mesmo e ponto final. Não é? Então, eu me dedico a isso. E o resultado disso também foi a criação de uma das minhas empresas, que é essa que eu fundei, que é uma escola de negócios online, que é o meusucesso.com, que foi também em busca de dar uma resposta, um pouquinho mais de qualificação para quem quer empreender. Então, basicamente, o negócio do meusucesso.com é produzir documentários em formato cinematográfico, são muito bem produzidos, nível Netflix, e esses documentários, esses aqui foram os realizados até agora, tem mais alguns outros ainda, mais uns 4 talvez, são documentários com duração de mais ou menos 2 horas, que pega como é que o cara começou do zero, como é que ele começou o negócio dele do zero, como é que ele empreendeu, quais foram as dificuldades que ele teve. Não é? Então, a gente produz esse documentário em formato cinematográfico e nós temos especialistas em marketing, gestão, finanças, de várias áreas que dão aulas contextualizadas em cima desses estudos de caso. O meusucesso.com, ele já tem mais de 300 horas gravadas, mais de 220 programas educacionais, mais de 80 mil empreendedores assistiram, pelo menos, a uma aula do Meu Sucesso. Nós já passamos de 150 mil pessoas que já passaram por nossas salas de aulas. Tá? Ou seja, acabou se tornando um negócio baseado numa necessidade percebida por através desse trabalho social
que a gente realiza. Frequentemente, muita gente me pergunta, pô, Flávio, qual é a fórmula do sucesso para empreender? Adoro responder essa pergunta porque ela não existe. Fórmula do sucesso não existe. Mas eu identifico pelo menos 3 ingredientes que estão presentes na vida de um empreendedor de sucesso, principalmente depois de ter estudado a trajetória de mais de 20 empreendedores. Não é? E esses 3 ingredientes são visão, coragem e competência. A visão, o que é a visão? A visão é a tua capacidade de antever alguma coisa, é uma visão antecipada. É a sua capacidade de perceber alguma coisa antes dela existir. Pensa comigo, um exemplo que eu gosto de dar é, pessoal que é da área de construção. Se você sabe que, se você tem uma informação que vai construir um shopping numa determinada rua, o que vai acontecer com aquele apartamento que fica em frente ao shopping, do ponto de vista do seu valor imobiliário? Ele vai subir, vai ficar igual ou ele vai cair? Em geral, vai subir. Se vai construir uma estação de metrô na porta daquele apartamento, o que vai acontecer com aqueles apartamentos? Em geral, vai subir. Isso se chama informação privilegiada, é até crime isso. Mas o empreendedor, ele consegue antever algumas coisas pela sua sensibilidade, pela sua visão, pela sua capacidade analítica, porque o empreendedor ele é um observador e o empreendedor ele é um questionador. Por observar e por questionar, ele vai identificar oportunidades. O cara está com a mente sempre ligada, observando e questionando. Ele não engole qualquer coisa só porque disseram para ele ou porque todo mundo faz. Ele é um cara questionador. E no meio desses questionamentos, ele vai identificar alguma oportunidade. Ou seja, ele vai ter uma visão. Todo negócio existido hoje, que existe hoje, todo negócio de sucesso que está operando hoje, que está bombando, começou com uma visão. Um dia, alguém teve uma visão. Pô, mas e se? E se eu fizer isso? Mas por que tem que ser assim? Mas se for de outro jeito? Tudo isso constrói uma visão. E existem visões e visões. Aquela visão que é qualquer visão, que você tem em qualquer momento, mas agora tem visão que você dorme com ela e acorda com ela. É aquela que tu fala, cara, isso vai arrebentar. E ela não acontece toda hora. Ela às vezes acontece. E você percebe que você está tendo essa visão no timing positivo. Quantas vezes você viu um negócio de sucesso e alguém falando assim, eu pensei a mesma coisa. É ou não é? Direto. Perdeu o timing. E você percebe essa visão. Agora, se você tem essa visão, você dorme e acorda com ela, acha que é o bicho a tua visão. Mas para você executar essa visão, você vai ter que sair do seu trabalho, vai ter que meter a mão no bolso, vai ter que pegar um empréstimo, ou vai ter que botar a tua cara a tapa, aí muita gente amarela. Muita gente corre da raia. Porque para empreender é preciso coragem. Porque nós vivemos num país cheio de contradições. Não seja repetitivo. Não fale o óbvio. O Brasil, isso é óbvio. Grande coisa você está falando. Claro que o Brasil é tudo isso aí. Mas, para empreender com sucesso no Brasil, é preciso ter coragem. Porque sem coragem, teu projeto vai parar na gaveta. E não é uma coragem desvairada. É uma coragem analítica, medindo riscos, analisando os cenários. E se tudo der errado, fazendo aqui um rápido comentário do papo do Bob, eu costumo dizer que o pessimista acha que tudo vai dar errado. O otimista tem certeza que tudo vai dar errado. Otimismo barato vai levar qualquer pessoa para quebrar. Otimismo barato, positivismo barato, está cheio de gente aí. Ou seja, para mim, mais do que ser otimista ou pessimista, tem que ser visionário. E visionário não é um inventor, não é o cara que inventa coisas novas. Está cheio de problema velho para resolver. Está cheio de problema velho, de oportunidade velha para você empreender. Está cheio de coisa antiga
para você fazer de um jeito novo, de um jeito diferente. Quando eu abri curso de inglês, quantos cursos de inglês existiam? Um monte. Concorda comigo? Então, é preciso ter coragem. Se você não tiver coragem, se você amarelar, na hora H, você tiver medo, esquece. O teu projeto vai para a gaveta e depois você vai ter que falar, ih, está vendo aquilo ali? Eu pensei, mas eu não fiz. Isso vai acontecer e acontece. Para empreender com sucesso, tem que ter competência. Porque você pode ter a visão, a coragem, mas não ter o método, mas não ter o caminho, não ter a estratégia, não ter a disposição de trabalhar. Você tem que ter competência. É preciso fazer acontecer. É preciso saber executar com excelência. É preciso meter a mão na massa e fazer acontecer. Plano de negócio não vale nada se você não executá-lo. A execução com competência e com determinação e com vontade, trabalhando muitas horas mesmo, isso aqui não é Silicon Valley. Tem que faturar mesmo. Tem que ter dinheiro no mês que vem para pagar as contas. Senão você quebra. Senão você vai ser parte, um a mais, na estatística. Então tem que ter visão, coragem e competência. Quando você for analisar negócio por negócio que eu realizei, eu poderia, por exemplo, traçar onde é que eu tive a visão na WhatsApp. Por que eu abri a WhatsApp? O WhatsApp é uma escola de inglês para adultos. E em 1995 foi a época que as empresas de petróleo e telecomunicações se instalaram no Brasil. Teve a quebra do monopólio do petróleo e telecomunicações, então várias empresas internacionais desembarcaram no Brasil. Ou seja, o que começou a acontecer? O cara que trabalhava numa empresa, da noite para o dia, que era o chefe dele, era um gringo. Então, falar inglês saiu do status de recomendável para o status de exigido. Várias fusões, veio em inglês, desculpa. Várias fusões e aquisições vieram ao Brasil e começaram a acontecer da década de 90 para cá. Da noite para o dia, o chefe era o gringo. Os RHs das grandes empresas passaram a exigir o inglês. Portanto, imagina o seguinte, na década de 90, um cara de 30 anos de idade, que estava no mercado de trabalho, percebia a demanda por inglês, ia para o mercado buscar uma escola, encontrava boas escolas, boas redes, mas todas elas voltadas para crianças e adolescentes. Curso com duração de 7 anos. Servia para ele isso? Não, isso não servia para ele. Nessa época, nós tivemos a visão. A visão foi, cara, uma escola de inglês para adultos. Que tenha uma linguagem para adultos, metodologia para adulto, sistema operacional para adulto, que leve em conta a dificuldade de tempo do adulto, conteúdo para adulto, nada de the books on the table, não é? Conteúdos reais voltados para o adulto. E assim nasceu a WhatsApp, de uma visão de que inglês para adultos seria fundamental nos anos seguintes. Isso realmente aconteceu. Então, a visão, aí depois veio a coragem. Largar um trabalho de $7.000, pegar cheque especial, fazer o plano de negócios lá e depois a competência para executar. Foram anos e anos trabalhando mais de 12 horas por dia. Anos e anos. Trabalhando mais de 12 horas por dia, fim de semana, bombando e expandindo. Porque abrimos 24 escolas em 3 anos, que dá uma média de uma nova escola inaugurada a cada 45 dias. Você imagina? Minha esposa que cuidava de todas as obras e da parte financeira. Eu cuidava do produto, da gestão do negócio e da área comercial. 70% do meu foco era vendas. Focando na parte de vendas. A parte de produto, da qualidade do produto, isso estava ali com o diretor que cuidava somente disso. A gente alocava orçamento para isso. Quer dizer, alocava orçamento, era uma pindaíba, né? Mas a gente começou a crescer, não é? Começou a entrar grana a mais, aí a gente começou a tornar os investimentos no produto mais robustos. Não é? Até hoje que, enfim, eu não quero me alongar, meu tempo está acabando, não é? Mas, se eu for observar um outro negócio, o Orlando City também ele é um investimento que requereu visão, coragem e competência. Essa foto é uma foto muito interessante, foi a foto do nosso primeiro jogo. 62.500 pessoas no estádio foram assistir ao nosso primeiro jogo em Orlando. Nós contratamos o Kaká, um brasileiro de expressão mundial, logo se recompôs ao time. Como é que aconteceu a visão do Orlando City?
Em 2009, eu estava morando nos Estados Unidos, me mudei para lá em 2009, e meu filho mais velho começou a jogar futebol. E eu, obviamente, arrumei um emprego nos Estados Unidos, motorista de jogador de futebol. Todos os fins de semana, né, viajava por toda a Flórida com meu cliente, que era meu filho. E, bom, eu comecei a observar que a quantidade de pessoas envolvidas com futebol era enorme, era muito grande. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque o empreendedor, ele observa e questiona. Comecei a observar aquele negócio, pô, que estranho. Minha intuição jamais me diria isso. Eu viria beisebol, viria futebol americano, viria basquete, mas jamais eu viria o soccer. Jamais eu viria o futebol, o nosso futebol, como sendo algo praticado. E aí, não só era praticado, como milhares de crianças praticavam, milhares de pais participavam, colegas da classe de motoristas de jogador de futebol, não é? Milhares deles estavam presentes, e eu falei, cara, isso tem alguma coisa aqui diferente. Vou começar a questionar. Comprei pesquisas nos Estados Unidos, de diversas naturezas, e me choquei com a quantidade de praticantes. Os Estados Unidos, naquela época, tinha 24 milhões de pessoas praticando futebol entre seus 5 e 17 anos de idade. Ou seja, existe um fenômeno acontecendo, um fenômeno silencioso, logo não precificado, acontecendo no mercado americano com relação a futebol. E perceba, não estou falando de ganhar Copa, não estou falando de nada disso, não estou falando de ser o melhor time do mundo, estou falando de mercado. Consegue diferenciar? Mercado. Porque eu não estou falando de qualidade de futebol, estou falando do mercado de futebol. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu comecei a minha primeira ideia, falei, cara, acho que eu vou fazer uma rede de escolas de futebol lá nos Estados Unidos. Já tinha o know-how, franquia, tudo igual. Fiquei ali observando. Mais tarde eu fui ver o quê? Estudar o futebol universitário e estudar o futebol profissional. E comecei a me deparar com números incríveis da MLS. Já em 2012, público presente nos estádios nos Estados Unidos já era, em média, 50% maior que o público médio nos estádios no Brasil, no Campeonato Brasileiro Série A. Isso era um absurdo. Hoje, essa diferença já aumentou para 60%. Para você ter ideia, hoje, a média de público no Brasil, da Série A, é 15 mil torcedores por jogo. Nos Estados Unidos, 23 mil torcedores por jogo. Para vocês terem ideia, nós estamos agora em 2017. Nosso time acabou de terminar a temporada, está terminando, tem o último jogo, terminando a temporada, não nos classificamos para o playoff, ou seja, não tivemos uma boa campanha dentro de campo nesse ano, e mesmo assim, já vendemos 20 mil season tickets para 2018. O que é o season tickets? É um carnê com 17 ingressos dos jogos dentro de casa. Logo, já vendemos 340 mil ingressos por antecipação. A média de cada ingresso é R$150. Ou seja, se você for observar que aqui no Brasil, o teu time, que você torce, não vendeu ainda o jogo da semana que vem, a gente já vendeu o ano de 2018 inteiro. E temos uma fila de espera. A gente não vende season tickets, a gente vende fila de espera. O cara tem que comprar por $100 uma vaga na fila de espera. Quando surgir uma oportunidade, ele é contactado. Por quê? A gente já criou uma demanda maior do que a oferta. Já criou uma demanda maior que a oferta. Estou falando de mercado, estou falando de futebol. Futebol é um produto, estou falando de mercado. Certo? Razão pela qual o Orlando City foi relacionado pela revista Forbes como o 6º clube mais valioso das 3 Américas. Eles só não consideraram o nosso estádio. Se tivesse considerado, a gente estaria em segundo. Em primeiro está o Corinthians. Tem corintiano aí? Pois é. O problema é que eles consideraram que o estádio do Corinthians é dele. A gente sabe que não é. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui para finalizar. O Orlando City foi um investimento de $120 milhões, avaliado recentemente num deal da nossa empresa, avaliado agora em $500 milhões em apenas 3 anos de existência. Nós projetamos que em 10 anos o Orlando City tenha valor de $1 bilhão. Essa é a nossa previsão. É claro, ele pode ser que ele ganhe algum torneio, pode ser que ele não ganhe. Eu não estou falando do futebol, eu estou falando do business. Ok? Então, como o tempo está acabando, eu vou já sair por aqui. Empreendedorismo não é só para quem é empresário. Tem muito executivo intraempreendedor também. Isso é um tema à parte. Você pode ser empreendedor sem ter um CNPJ. Empreendedorismo é uma mentalidade, é uma forma de pensar. É você querer construir,
É você querer sair do ponto A para o ponto B. Isso é ser empreendedor. E muitos intraempreendedores criam soluções fantásticas dentro de várias empresas, Brasil afora. Tá? Esse é o nosso estádio. Nós inauguramos nosso estádio agora em março, porque isso aqui é um novo empreendimento. Eu poderia falar sobre visão, coragem e competência, sobre esse novo empreendimento. É uma nova empresa, mas o tempo já está acabando. Mas houve também um racional de visão, de coragem e competência para a gente construir o nosso estádio. Nós não tínhamos, não foi a Odebrecht que construiu, tampouco o BNDES que financiou, não é? Nós fizemos com dinheiro 100% privado, sem nenhum dinheiro público, e a obra terminou dentro do orçamento e no prazo. Isso acontece, tá, gente? Isso existe, tá? Em 1 ano e meio nós construímos o nosso estádio, a Amway Arena está ali, é da NBA, ali mais à frente, a gente é vizinho da arena da NBA, fica no centro de Orlando, uma localização fantástica, e a gente opera sold out, opera 100% vendido no ano. Vamos começar a fazer shows agora, no ano que vem. Ok? Por que a WhatsApp aparece de novo? Porque eu comprei ela de volta. Em dezembro de 2015, eu comprei a WhatsApp de volta. E aí teve todo um racional de visão, coragem e competência. É fato que eu comprei por 1/4 do preço, se eu dolarizar os valores, né? Porque eu opero internacionalmente, então o valor em dólar que eu vendi, comparado com o valor em dólar que eu comprei, é uma relação de 1/4. Não é? E a WhatsApp está bombando. Abrimos 31 escolas esse ano, temos 62 contratos assinados para inaugurar no ano que vem. A empresa está crescendo mais de 2 dígitos esse ano, o que mostra que crise existe, sim, mas é dentro da crise que a gente tem que mostrar o nosso valor. A solução está sempre em nós. Não compra essa história, a crise está tudo na desgraça. Até está, mas a gente é capaz. A crise influencia, mas ela não determina. A gente precisa saber onde a gente está errando, o que você precisa desenvolver, o que você precisa desenvolver de capacidade, de habilidades, o que você precisa trabalhar dentro de você para que você performe melhor no seu negócio. Sempre tem uma saída para você performar mais no seu negócio. Olha, é a mesma empresa, no mesmo mercado, no mesmo país, em 1 ano e meio a gente fez um turnaround fantástico. Então, assim que eu queria finalizar. Agora, para fechar aqui e começar as perguntas, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a falta de coragem dos 3, visão, coragem e competência, é o mais frequente. Se você me perguntar, o maior problema para quem quer empreender é a falta de visão, falta de coragem ou falta de competência? Eu me atrevo a te dizer que é a falta de coragem. Porque é assustador. Várias vezes eu vi pessoas querendo empreender, comprar franquia, vou abrir minha escola e tal. Na hora H de assinar o contrato, o cara treme. E o exemplo que eu costumo dar é o exemplo do bungee jumping. Eu já saltei de bungee jumping. Alguém já saltou aqui de bungee jumping? É assustador, né? É diferente de montanha-russa. Montanha-russa, depois que você sentou naquela cadeira, botou aquele negócio em cima de você, já era. Pode gritar, babar, espernear, tu não sai mais dali. Bungee jumping, não. Você vai lá, o cara não te empurra, é você que salta. 1997, ano novo, 1º de janeiro de 97, uns amigos, nós fomos saltar de bungee jumping na praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele foi antes de mim, ficou lá uns 5 minutos, amarelou, desceu. A gente ficou rindo da cara dele, fazendo aquele bullying. Carioca gosta de fazer bullying, sabe? Rindo, seu bundão, não sei o que e tal. Beleza, aí eu fui. Rindo, vocês vão ver como é que é. O ápice da minha... Eu tinha o quê? 26 anos por aí. Cheio de ousadia. Quando o negócio começou a subir, a parada começou a balançar, e eu comecei a parar de ouvir a voz deles, eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que provar para alguém? O que isso aqui vai mudar a vida? A covardia, ela faz você pensar. E é bom pensar nessas coisas, é bom. O medo não é ruim, o medo é bom. A questão é o que a gente faz com o medo. Se a gente enfrenta ou se a gente foge dele. E aí eu cheguei lá em cima e falei, não vou pular, cara. Não vou pular aqui. Já pensou morrer aqui agora, cara? Que loucura. Que morte mais besta, né? Empresário sobe no bungee jump e morre. Que loucura, cara. Não é? Aí eu falei, mas eu comecei a pensar, mas peraí, esses caras... Tinha 2 gerentes meus. Eu falei, cara, esses caras não vão mais me admirar.
Ó, o que me fez pular foram os meus gerentes, meus funcionários estavam lá embaixo. Confesso para vocês. E eu pulei. Foi uma loucura, foi até legal, mas nunca mais eu fiz. Mas eu digo para você que a coragem de empreender é similar à coragem de saltar de um bungee jumping. Ninguém vai te empurrar, é só você mesmo que vai pular. É muito importante nessa hora H perceber o seguinte. Se o que eu quero é ter um resultado financeiro, lembra que empreender vale a pena? Se o que eu quero é ter um resultado financeiro grande, acima da média, e ter um reconhecimento, eu me sentir recompensado, realizado acima da média, e para eu ter liberdade, esse é o momento se você decidir se é isso mesmo que você quer. Do contrário, o risco é acontecer isso aí. Uma águia dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola. É preciso sair e ter coragem. Então eu estou aqui, não para você fazer coisas desvairadas na sua vida, não faça isso. Mas eu estou aqui para te estimular a encarar a vida com um pouquinho mais de coragem. Afinal de contas, o pior que pode acontecer é você quebrar. E morrer. Todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Então, a questão é como nós vamos viver. Como você quer viver? Como é que você quer que seja a sua curta existência nesse planeta? Aí a gente vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas, elas não são fáceis de serem feitas. Muito obrigado. Obrigado, gente.